Caminho, a aliança PDT-PT tem 4 pré-candidatos ao governo do estado, enquanto a oposição, puxada pelo União Brasil, tem o deputado federal Capitão Wagner como pré-candidato à sucessão estadual. 2 outras forças partidárias, MDB e PSDB, ainda não definiram quais rumos irão adotar na disputa ao governo do estado e, nesse momento, elegem como principal projeto a ampliação da representação na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Os tucanos, sob a orientação do senador Tasso Gereissati, estão mais próximos ao PDT, mas não descartam a possibilidade de concorrer ao governo do estado. Um dos nomes que dispõe o partido é do ex-secretário da Saúde, Dr. Cabeto, que nesse momento entra conosco aqui no Jornal Alerta Geral para falar sobre política e também sobre saúde, mas eu vou direto ao ponto. Dr. Cabeto, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Quando a gente fala sobre eleições 2022, nos bastidores políticos sempre surge o seu nome pela trajetória na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. E o senhor se dispõe a entrar nessa briga se o PSDB chamá-lo para a missão de representar o partido na disputa ao governo do estado? Bom dia, doutor Cabeto, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Eu vejo isso como uma disposição do partido em colaborar, né, com o processo de renovação que o Estado e o Brasil estão precisando viver. Eu tenho dito que as discussões precisam dar o tom. Eu acho que a gente precisa focar no apresentar à sociedade projetos efetivos, assim como foi feito na saúde, que modifique a vida do cearense, em vez de nós estarmos apresentando à sociedade somente acordos políticos que muitas vezes não respondem às necessidades. Nós passamos aí uma pandemia e agora nós estamos resquícios da pandemia. Ou seja, nós temos empobrecimento da população, aumento da desigualdade social, falta de equidade entre as regiões, ou seja, as regiões recebem recursos diferentes, nós temos enormes desafios e eu acho que o grande debate é apresentar ao Ceará uma proposta que seja real, que o cearense acredite, né, que esse debate funcione para melhorar. Esse é o ponto principal, não é em cima de um candidato, e sim de estabelecer uma política que resgate a credibilidade dessa discussão junto com a população. A população está desacreditando nisso, né? Quando nós, cearenses, escutamos esse debate de quem vai fazer acordo com quem, e isso passa muito longe das nossas necessidades como cidadão, eu aqui como médico, hoje como professor. Então, de se dispor a esse diálogo, se dispor a esse debate, abrir esse flanco de debate é muito importante para a sociedade. E nesse caso, na condição de pré-candidato ao governo do estado, doutor Cabeto? Isso não foi pautado, né? Quando a gente participa como cidadão de um processo, evidentemente nosso nome foi colocado, mas isso não foi discutido dentro do partido. O partido não chegou nessa, assim mesmo como vocês disseram, o partido está se preparando para apresentar seus candidatos a deputado estadual e federal, e ele não chegou ainda a uma definição, nem no plano estadual, nem no plano federal, né? Então, até lá, as pessoas que estão dentro do partido, a própria sociedade que está agora vinculada ao partido, entra nesse plano de discussão. Eu vou insistir, doutor Cabeto, aqui. E o senhor poderia se dispor a representar o PSDB na condição de pré-candidato ao governo do estado? Poderia, se assim fosse, se nós entendêssemos que isso é uma proposta legítima, que a sociedade apoia, que as pessoas compreendam que há chance de contribuir de verdade para essa mudança. Eu tenho dito, assim, o Ceará está precisando de uma mudança. Fica todo mundo dizendo que está tudo bem, que está tudo caminhando, que é só progresso. Nós, cearenses comuns, não estamos achando isso. Nós estamos achando que aumentou o desemprego, nós estamos achando que há muita desigualdade.
Eu, na saúde, por exemplo, ainda acho que há muito por fazer, né? Foi feito muito, né? Foi feita uma mudança estrutural, mas o processo de valorização das pessoas no Ceará ainda está longe de ser atingido. Então, dentro desse processo, se chegar em um momento que o partido entenda, e mais do que o partido, que a sociedade entenda que é preciso ter uma via para discutir isso, evidentemente, como cidadão cearense, eu estaria à disposição. Conosco também o jornalista Beto Almeida. Arranquei a resposta, jornalista Beto Almeida? Arrancou uma resposta aí do doutor Cabeto, e eu queria só mais um pouco ainda nessa linha política, porque nós vamos entrar também, doutor Cabeto, conversar um pouco sobre essa questão ainda da saúde, da sua experiência de gestão no comando da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, mas eu lembro que em agosto do ano passado, quando o senhor deixou a pasta, foi perguntado exatamente isso, se o senhor estaria aí, como se diz, na predisposição de entrar na carreira política, e não apenas como um filiado tradicional que o senhor é do PSDB. E eu lembro de uma expressão sua que o senhor é o seguinte: olha, nós devemos primeiro discutir os conceitos e depois entrar no debate de nomes, que é exatamente o que o senhor acabou de falar aqui. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: o cearense, a pessoa comum, o cidadão médio, está hoje preparado para discutir, como o senhor disse, esses conceitos? O senhor disse que o Estado do Ceará e as pessoas comuns não veem que tudo está bem. Mas eu pergunto, tem alguém ou algum partido que possa estar hoje, que possa se habilitar a fazer essa leitura diferente do Ceará, que o cearense realmente precisa? Olha, o cearense é um povo tradicionalmente muito inteligente, hábil, né? Eu tenho dito assim, ele tem mostrado nas eleições subsequentes, ao longo da sua história, que ele sabe sim fazer opção e sabe fazer o debate. Muita gente diz assim que a eleição depende da força de um partido A, de um partido B, de quem está no Estado, mas no final das contas, o que interessa é o cidadão. E ele sim tem mostrado ao longo do tempo, em diversas eleições, tendo dito ao contrário das expectativas, muitas vezes, das pesquisas, ao contrário dos grandes acordos políticos que se tenta fazer, é o eleitor, no final, quem decide. Eu acredito que, paulatinamente, nós estamos amadurecendo, a democracia no Brasil é jovem, e por isso que eu insisto na questão do conceito. Nós estivemos à frente da Secretaria de Saúde e conhecemos vários cearenses em todos os espaços, e nós vimos o que essas pessoas foram capazes de fazer. Eu sempre chamo a atenção o fato que nós discutimos dentro do governo, que o principal problema da saúde é acesso. As pessoas não conseguem chegar no sistema de saúde. E olha o que aconteceu no estado do Ceará na pandemia. De repente, nós tivemos, de verdade, 184 municípios dispostos a atender, junto com o Estado expandindo a sua capacidade de atendimento nas áreas mais complexas, ampliando suas UTIs. Olha que esse aqui é o exemplo real. Quer dizer, naquele momento, a política, o clientelismo foi colocado de lado, não houve troca de você tem direito a leito, porque você é amigo do prefeito, do vereador, do fulano e tal, e de repente a demanda por acesso foi suprida, mesmo estando sob uma demanda muito maior. Então, isso prova que, dependendo do rumo que a coisa seja feita, é possível, sim, discutir conceitos. As pessoas não conhecem bem, mas a gente conhece cada lugarzinho do Ceará e vê o que as pessoas são capazes de fazer para se reinventar e o melhor, sem depender do Estado, sem depender do poder político, porque o poder político não faz a vida das pessoas. Então, por isso que eu prefiro discutir conceito, por isso que eu prefiro dizer, como eu sempre disse, eu não entrei na secretaria para ser político, eu sou médico, estou exercendo, sou professor da universidade, faço isso com todo prazer, com toda honra, e política não é carreira. Você não entra na secretaria para fazer política, você entra na secretaria para exercer uma função pública que eu acho que todo cidadão deveria se dispor a fazer e fazer em alguma época da sua vida. Então, fui muito feliz nisso,
agradeço muito, principalmente ao povo cearense, porque tive a oportunidade e tive a honra de conhecer o que ele é capaz de fazer nas situações mais aflitivas. Então, primeiro conceito sempre, porque o conceito da democracia precisa se fortalecer, precisa crescer e precisa, sim, dar mais transparência. Continuamos aqui na nossa conversa com o ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto. Em uma das frases que o senhor citou em respostas anteriores aqui, nos nossos questionamentos, Dr. Cabeto, o senhor fez uma referência aos partidos políticos. Nessa interpretação de quem tem o poder já tem mais facilidade para continuar no poder, ou somente as grandes corporações, os grandes partidos com estrutura maiores podem conquistar o poder? No caso do PSDB, que já comandou o Estado do Ceará, teve nos anos 90 o maior número de deputados estaduais, saiu no ciclo de rotatividade normal de quem comanda o Poder Executivo. Hoje, pela estrutura que o PSDB tem no Ceará, dá para abrir o diálogo, dá para conquistar espaço e atrair apoio para uma possível candidatura ao governo do Estado, doutor Cabeto? Zenor, nós estamos, eu tenho dito dentro do partido que é preciso fazer uma grande discussão interna, né, local e nacional. Por isso que eu não pauto candidatura em primeiro lugar, porque se a gente não tiver muito convicto do que tem a apresentar, se a gente não abrir o diálogo, você não constrói essas bases. A sociedade, ela quer ouvir as propostas, ela quer ouvir o que as pessoas têm para dizer, sem esse blá 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 todo que tradicionalmente não se aprofunda nos pontos mais críticos, não fala o que as pessoas realmente precisam saber ou do que precisam debater. O PSDB teve um protagonismo importante dentro do Estado, desde 1986, ajudou a fazer grandes transformações, eu acho que cada um pontuou lá um avanço, e assim o Ceará tem evoluído ao longo do tempo, e evidentemente essas fases que a política tem, é preciso renovar, é preciso atrair, o PSDB está nesse processo, atrair pessoas mais jovens, incentivar aqui a população entre 16 e 18 anos a obter o título de eleitor. É preciso obter uma maior participação possível da população no processo eleitoral, porque é ali que se documenta, ali que acontece a democracia. Não que a democracia seja só a eleição. Então, democracia se faz com participação ampla da problemática social. Então, por isso que eu digo, olha, não, as pessoas, como vocês perguntaram, se eu sou candidato ou não sou candidato, eu digo, olha, não entrei no PSDB para ser candidato, não entrei na Secretaria para ser candidato. Essa discussão, ela precisa ser amadurecida. Evidentemente, como todo cearense, se em algum momento isso for uma demanda da sociedade, for uma demanda do partido, nós vamos, sim, cumprir a nossa obrigação cívica. Não é o meu objetivo nesse momento. Nós estamos preocupados agora em ajudar, continuar ajudando os municípios. Eu tenho procurado alguns municípios para que a gente possa dar continuidade ao processo de modernização da saúde e continuar o projeto dentro da universidade, para que a nossa Universidade Federal do Ceará tenha o reconhecimento que precisa, tenha as estruturas que precisa. Ela está precisando de apoio da sociedade. Aí eu venho aqui de antemão já avisar a vocês que nós pretendemos fazer um grande trabalho dentro da universidade para ajudar o nosso hospital universitário Walter Cantídio, que é o único hospital universitário do estado do Ceará. Vai ter agora o da UES, que nós tivemos lá uma grande contribuição em planejar, em executar, em fazer acontecer, mas a Universidade Federal do Ceará precisa de apoio da sociedade. Então, eu resgato de novo a ideia, não estou aqui fugindo de resposta nenhuma, para mim é muito claro. Quer dizer, não há essa discussão interna dentro do PSDB da minha candidatura, e, evidentemente, se for essa uma demanda social para contribuir no debate, eu vou estar disponível, acho que como cada um dos cearenses aqui que estão me escutando. Para finalizar, doutor Cabeto, eu tenho uma pergunta, já que o senhor fez referência à renovação na política.
Hoje fica encerrado o prazo para os eleitores atualizarem dados cadastrais e principalmente para os jovens que completam 16 anos em 2022 se alistarem e votarem pela primeira vez em uma eleição. Qual é a importância da presença desses jovens de 16 anos na vida política de um município, de um estado e do nosso país? Olha, Luciano, é vital, né? É através da participação desses jovens que se iniciam, né? Você inicia a sua vida cívica de verdade quando você começa a participar das demandas do seu município. Então, eu sempre tenho dito, olha, eleitor não é refém de política. Eleitor faz a vida comum, eleitor faz a vida nos hospitais, faz a vida nos seus empregos, faz a vida na sua ação dentro do município. Portanto, nós temos sim que incentivar todas as pessoas que têm direito a ter participação eleitoral a participar. Você não deve favor a ninguém, eleitor, você é aquele que faz a vida real do cearense. Então, por favor, participe, execute o seu direito de cidadão, porque assim nós vamos contribuir para o seu município melhorar, para o estado melhorar, para o Brasil melhorar, apesar de muitas vezes parecer que nós não estamos andando bem, mas só vai andar bem se você, cidadão, participar e estiver disponível a debater, assim como nós estamos agora nesse momento. É preciso que todo mundo faça isso, todo mundo abra o diálogo, todo mundo debata e faça as críticas que forem necessárias. Então, é assim que eu me disponho dentro do PSDB, a fazer um grande debate. Esse que é o ponto está principal. aberto aqui, doutor Cabeto, para outras discussões nessa área. Ao senhor, quero agradecer a presença no Jornal Alerta Geral e desejar um bom dia e um bom trabalho. Grande abraço, Luzenô, grande abraço, Beto, grande abraço, Ceará. Fiquei aqui de novo da minha gratidão de ter podido exercer o cargo de secretário de saúde e ter a honra de conhecer o que é esse estado, o que é o servidor da saúde, que fez um trabalho belíssimo, né, dentro do nosso estado. Dizer da minha gratidão de ter participado desse processo. Grande abraço. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, doutor Cabeto. Beto Almeida, o tempo acabou. Quero, pela primeira vez, o doutor Cabeto aí sendo bem enfático, Beto. Bem enfático, assim, pela minha provocação de ouvir uma resposta sobre essas conversas de bastidores políticos, de pré-candidatura. E pela primeira vez o doutor Cabeto se dispôs a aceitar o desafio de uma pré-candidatura ao governo do Estado ou uma possível candidatura ao governo do Ceará. Ele é um quadro importante do PSDB, eu diria hoje que é um quadro histórico, Luzenô, e ele tem boas ideias que foram implementadas na saúde, diga-se de passagem, no momento mais crítico que o Estado enfrentou, que foi a pandemia. Enfrentou, inclusive, muitas resistências, divergências, regionalizou a saúde, interiorizou mais ainda a saúde, levando hospitais, equipamentos, enfim. O Cabeto é um cara que realmente, Luzenô, pensa fora da caixa, essa é a verdade.